Nós tivemos aí no fim de semana Marcha para Jesus, muita gente no evento, e nós tivemos aí a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, neste evento. E claro que isso não deixa de ser uma movimentação política também, quer queiramos ou não. E aí, é claro, você vai trazer os detalhes para a gente, por favor. É claramente uma movimentação eleitoral, disso não há menor dúvida, até porque esta é uma coluna política eleitoral, estavam lá presentes políticos pré-candidatos, o discurso foi eleitoral, inclusive os de mentira, que foram colocados nessa marcha para Jesus, o que de menos eu pude perceber, infelizmente, lamentavelmente, eu sei que essa não era a motivação de todas as pessoas que estavam lá, era realmente uma referência a Jesus, a referência era ao Messias, mas o Messias que está na presidência da República e as pessoas no entorno dele que querem captar essa simpatia e esse amor que ele tem por este público evangélico, por este público aqui no estado do Amazonas, aqui em Manaus especificamente. Bom, vamos tratar pontualmente, rapidamente, Rafael, eu sei que o nosso tempo vai encurtando, sobre o discurso de cada um deles. O presidente da República, como eu acabei de citar, ele participou da marcha, foi lá no Teatro Amazonas, lá já teve um evento que a gente pôde ver alguns vídeos que foram postados nas redes sociais por seus apoiadores, e o discurso da primeira-dama, Michele Bolsonaro, foi muito neste sentido. Não é fácil ser presidente, estar no local onde nós estamos, agradecemos a oração de vocês, e aí ela coloca, né, que ele é um instrumento de Deus, o apresenta desta maneira para aquelas lideranças, aqueles pastores todos que estavam ali, e ele ao lado de vários candidatos, inclusive o governador Wilson Lima também presente, né? Pois bem, eles saíram do Teatro Amazonas, eu vi que o presidente saiu dentro do carro, né, do carro oficial, fora ver aquele deputado Hélio, que é deputado federal pelo Rio de Janeiro, e acho que aquilo ali foi mais ou menos um teste também, né, para saber o que teria ali pelas ruas. E não havia, na minha opinião, nenhuma intenção da população de vaia, como se foi criada essa expectativa aqui, né, dessa participação dele, depois de todos aqueles atos da Zona Franca, houvesse alguma manifestação nesse sentido. As pessoas estavam ali de forma muito espontânea, demonstrando todo o carinho que elas têm pelo presidente Bolsonaro. Daí, então, do início da Marcha para Jesus, logo no início, ele foi pelas ruas, né, cumprimentando as pessoas, você já deve ter visto uma série de vídeos por aí, também subiu no trio elétrico, acompanhado por uma série de pré-candidatos do PL, né, e lá no evento, finalmente no evento, participou ali com o seu discurso, quase 10 minutos, fazendo aquela linha de sempre, se colocando em contraposição ao outro lado, o outro lado que representa na linguagem que ele adota, e é muitas vezes distorcida, repetindo algumas coisas que ele fez na eleição passada. O outro lado é o comunismo, é o socialismo, é a deturpação das crianças, ele deturpa os conceitos, deturpa uma série de bandeiras e de situações que são extremamente importantes para a sociedade, coloca num bojo de demonização e acrescenta que isso tudo está ligado a um outro candidato, que é o candidato que é o adversário dele e que pontua na sua frente neste momento, né? E aí a situação mais vexatória, a meu ver, é quando ele fala que o governo dele nunca fez e nunca fará ataque à Zona Franca de Manaus, né? É a pior mentira que ele pôde falar ali, porque essa tem fartura de provas que não é verdade. Não é verdade, não teve nenhum discurso, a meu ver, de compromisso, porque quando ele mente, né, e os dados comprovam, e ele não apresenta nenhuma intenção de voltar atrás, ao contrário, no próprio discurso, ele diz, vocês têm tudo para ser o melhor estado, porque vocês são o estado mais rico do Amazonas, do estado do Brasil, e dá indicação da própria política dele, que é uma política de proposta de exploração predatória desta região, não é uma política para a Amazônia. A gente não viu no governo Bolsonaro uma política para a Amazônia, a gente tem trazido isso de forma repetida aqui na coluna de política, na Band News Difusora. Bom, esse é o dado. O outro dado é que estavam ao lado deles uma série de políticos no Amazonas que não fizeram nenhuma contraposição, a meu ver, nesse sentido no evento, tanto que ele ficou muito à vontade para não falar a verdade a respeito da Zona Franca de Manaus e tentaram captar ali, né, os louros possíveis da imagem do presidente Bolsonaro, tirando fotos, o evento acontecendo, eles foram lá para frente
quando tocava uma música de louvor, tirando foto. O presidente, no final, levantou o braço de cada um dos que estavam lá, dos pré-candidatos, né? E teve também o discurso do governador e do prefeito, que causou alguma polêmica. Você quer fazer algum comentário até agora, Rafael? Sim, Rose, só para a gente, antes de continuar, né, na parte dos políticos que o apoiam, que estavam com o presidente ali, com os discursos, a gente precisa ressaltar, antes que comecem, aliás, deve ter começado já, eu nem olhei, mas a chuva de comentários de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, nos acusando disso e daquilo, de sermos comunistas e tudo mais. Mas a gente traz fatos aqui agora, né? O presidente disse no discurso dele que a Zona Franca não será prejudicada, que a Zona Franca não é atacada, mas o fato é que os decretos publicados pelo governo federal, reduzindo o IPI em todo o país, sem excetuar os produtos aqui da Zona Franca, o decreto que zera o IPI dos concentrados, prejudicando um importante polo aqui do estado do Amazonas, da indústria local, esses decretos são realidade. Eles não são interpretação, não são análise, eles são fato. São decretos que prejudicam sim a competitividade da Zona Franca e é claro que é o argumento de que há a defesa da redução de impostos em todo o país. E nós aqui já trouxemos vários especialistas, trouxemos economistas, políticos, lideranças de maneira em geral, e ninguém diz ser contra a redução de impostos. As pessoas defendem a Zona Franca de Manaus, ou seja, é preciso defender um modelo que nesse momento, quer queiramos ou não, é o principal modelo de desenvolvimento não só do Amazonas, mas de toda uma região, né? Já que a Zona Franca também beneficia outros estados. Então, só para deixar claro que quando a gente fala que o presidente Bolsonaro mentiu, é porque ele disse que a Zona Franca não está sendo atacada, quando de fato ela está sendo atacada. Só para deixar muito claro aqui nesse momento.